bem. Então aí, o que você pensa? O que a gente pensa? Como se diz assim? Vamos pensar, vamos achar que nós estamos aqui equiparando com Deus aqui, ó, no mesmo nível. Vamos fazer de conta. Nos perdoa, Senhor Jesus, já te peço. Aí a gente entra no processo de barganha. Ó, o Senhor levou meu filho, então agora me leva também. Porque se é o meu filho aqui, eu não vivo. Justamente. Eu tô errada? Era todos os dias a mesma coisa. Eu não vivo, Senhor, sem o meu filho eu não vivo. O Senhor me leva também. Justamente. É mais ou menos assim. E aí vem a depressão, porque aí Deus não... Aí, tipo assim, a impressão que você tem... Veio a depressão, Deus ela não... é unida com a barganha, tá? Porque então, quando você vira pro Senhor e fala assim com o Senhor assim, é como se você estivesse trocando. Justamente. É como se você estivesse obrigando o Senhor a fazer uma coisa que você quer que ele faça. Exatamente. E que não é o seu tempo. E que não existe isso. Não. Isso não existe, porque gente. Deus não faz troca com ninguém. Justamente. Ele dá aquilo que você pode ter. Mas ele não invade a sua privacidade. O Senhor, eu perdi muito perdão ao Senhor nisso. Porque quando eu falava com o Senhor, para o Senhor me levar, que eu não precisava de viver mais, porque eu não queria viver por causa do meu filho, foi aonde o Senhor começou a me mostrar. Ele foi me mostrando que eu estava depressiva, que eu precisava de ajuda, que eu tinha pessoas que oravam por mim, que eu tinha pessoas que me amavam, que eu tinha pessoas do meu lado que podiam me ajudar. E eu descobri que não era eu morrer, que tudo ia ficar bem. Porque não ia. Não ia. Tem pessoas que dependem de mim. Não era eu morrer. A solução não era essa. Não era essa. A solução era me tratar. Foi aonde eu procurei ajuda médica. Então quando eu passei o próximo passo é a superação. Mas aí essa ainda não vem não, tá, gente? Eu ainda não superei a fase. Não, mas eu acho assim que quando se diz superação, não é você falar assim, ufa, venci. Agora eu superei a morte do meu filho. Não. Não, eu creio que não é isso. Não existe isso. Essa superação não existe. Eu acho que é você conseguir conviver, levar a sua vida sem ele. Justamente. É você olhar para dentro de você. Essa superação, eu não posso dizer muito dela. Eu também não. Eu não posso dizer muito dela. Por quê? Porque isso daqui eu ainda não pratiquei. Então a gente só diz aquilo que pratica. Eu, pelo menos, eu sou assim. Mas eu tenho cogitado aqui, tá? Eu tenho cogitado aqui. Por quê? Porque a pessoa que depende da gente, a gente se apega nela. A gente quer amar. A gente quer tentar desviar um assunto do outro. E eu toda a vida fui família. E você por mais que eu, como se diz assim, por mais que as pessoas olham pra mim e eu falo e as pessoas olham assim e falam assim, vontade de se enganar, porque ninguém gosta de ouvir o que a gente fala de verdade, e quando é verdade dói muito, a gente não gosta de separar uma coisa da outra. Eu tento me apegar à única outra pessoa que ficou aqui na terra e que eu amo demais, que é o meu pai. E ele precisa de mais superação do que eu. Porque Deus me ajuda em muito. Mas o meu pai, ele ainda não conhece o Senhor. Tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, ele tá no processo, ele não passou nem pela metade do processo. Ele tá na negação ainda. Ele não aceita, né? Ele não aceita de jeito nenhum. Perdeu o neto. Então, veio as minhas superações. Eu tive que passar por tudo isso em pouco tempo. Pedi a Deus que sempre me levantasse, me ajudasse para ajudar ele a passar por isso. Então eu tento, da mesma forma que eu consegui, entre aspas, eu tento fazer com meu pai. Então eu tenho que me manter forte. Pra ele, por ele. Eu tenho que me manter forte. Eu tenho que viver bem, como se nada tivesse acontecido.
por ele. Eu tenho Mas que... aí não entra aquela parte assim, mas como é que você tá vivendo? Como é que você tá vivendo como se nada tivesse acontecido? Era seu filho. E outra coisa que eu ia te perguntar também, que engaja nessa pergunta. Quando você vai falar do acontecido, que você vai falar dele, tem pessoa que fala assim, credo, Juliana. Seca. Não, tipo assim, Juliana, aqui, você tem que parar de falar. Já aconteceu isso? Nunca. Não? Esse é o detalhe, nunca. Porque quanto mais eu falo, mais as pessoas me acolhem. Ah, tá. Entendeu? Porque eu já convivi com pessoas, eu já conversei com pessoas a única pessoa que eu tem não gente falo, que não quer mais ouvir, não quer mais me ouvir. a única pessoa que eu falo, aliás, que eu não falo, é pro meu pai. Meus irmãos estão cansados de me ouvir. Minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu cunhado, meu marido estão, acho que deve estar assim, estafado, mas nunca viraram pra mim e falaram. Chega. Nunca. Você precisa sair disso. Olha, eu já vi casos. O pessoal do meu serviço, né, nunca me falaram isso. Sempre chegaram pra mim e falaram, desabafa, porque você precisa de falar. Quanto mais você fala, você joga pra fora, você se mantém de pé. Porque você desabafa, você não fica com aquilo abafado dentro de você. Porque o que aconteceu comigo, no caso da minha mãe, foi não colocar pra fora. Eu acho que também você nem sabia, né, como colocar. Não. Eu era uma criança, né? Então, assim, sem a sua mãe. Tipo assim, ou eu faço e ninguém vai fazer. Justamente. Então, pera lá, deixa eu levantar aqui porque... Então, assim, quanto mais eu falo desse assunto, mais eu me sinto aliviada aqui dentro. Então, eu falo. Eu tenho uma amiga que, querendo ou não, ela é psicóloga. Ela é psicanalista, né? Fugiu e não é? Ela é psicanalista. Gente, assim, eu sou louca com essa coisa de psicólogo, justamente de psiquiatra. Então assim, isso é louca. Se eu tivesse dinheiro e tudo, eu faria análise, eu faria terapia, eu faria tudo. Porque tem coisas que você precisa, que eu preciso entender em mim, que eu não consigo entender. E hoje eu acho assim que eu... Não é que eu... Mas, gente, eu não tô... O assunto é dela. Mas deixa eu falar só uma coisa, minha filha. O distanciamento social, mas não. Aqui, tem hora que eu falo assim, Jesus eterno, eu não tô me entendendo mais, não. Eu preciso procurar uma ajuda. A médica virou pra mim e falou assim, você precisa de uma psicóloga. A psicóloga é pra você falar, conversar. Exatamente. Porque, entendeu? Porque no meu caso, eu falo com uma pessoa, mas, como eu tava te falando, mas aquela tal coisa, eu falo, puxa vida, eu falei, gastei meu português aqui, coloquei meu bucho pra fora, e a pessoa vira, como diz assim, ouviu, ou às vezes fingiu que tava ouvindo, porque na realidade tava ali ouvindo, ou entrando aqui, saindo aqui, como se diz o ditado, mas não captou nada que eu falei. Então, assim, às vezes, eu falo do psicólogo porque muitas pessoas ouvem a gente, eu acho que por uma obrigação. Não estou dizendo do seu caso, estou falando do meu. Eu entendi. Eu estou dizendo... Mas não é só o seu não, tá, Sandra? Porque você vê, tem gente, isso você olha no rosto da pessoa. Eu não sou psicanalista, tá, gente? Eu tô com a minha mãe acamada, com Alzheimer já, em estágio avançado. Ela deu AVC e tal. Eu tô com meu pai com Parkinson,
já começou o processo do Parkinson, assim, ele já vem com Parkinson há muito tempo, mas agora que o Parkinson deu aquela... Eu sei como é que ela foi pro estágio 3. E eles precisam da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. É medicamento, é comida, é roupa lavada, é tudo. Então, assim, e a gente tem a nossa vida. Eu tenho a minha vida, você tem a sua, mas aí eu já pulo pro meu caso. Eu tenho a minha vida, mas eu também tenho os meus problemas, as minhas dores. Justamente. As coisas que eu não consigo resolver. Justamente. Aí tem vez, não sei se você é assim, fica igual uma barata tonta. Você não sabe pra onde você vai. Não, eu fico assim, eu tô na cozinha, eu começo a lavar vasilha, eu não termino, eu vou pro tanque, põe a roupa pra lavar, amanhã eu ponho no varal. E assim vai. Aí quando termina o dia... Você não fez nada. E tô morta de cansada. Justamente. Só que aí eu que tô... É complicado. Agora, entrevista eu agora. Né? Então, assim... O caso é sério, gente. O caso é muito complicado. Isso aqui, ó. A mente humana é só Deus. Gente, é só Deus. Depois que eu comecei a conversar com as pessoas, que eu comecei a falar aqui no canal, tanta gente me procurando e perguntando como que faz, como é que eu faço, como que faz isso, como que faz aquilo, porque tem pessoas que não têm noção dos direitos que elas têm, do tratamento que vamos supor, que um portador de Alzheimer tem, não entende. E esse canal foi aberto no intuito de ajudar, de ser cara com cara, porque se for preciso a gente também vai na casa da pessoa e explica também, quando a gente não tem esse negócio não. Mas o caso do luto em si, porque tem todo ali, você vai acompanhar, que já tem vídeos anteriores que eu ainda não postei, porque tá indo na etapa. Então, você perdeu o seu filho. Eu vou conversar depois, o próximo vídeo vai ser com quem perdeu uma mãe, recente. Você deu o seu testemunho de que você perdeu sua mãe e tal. Mas aí, nós vamos fazer um comparativo ali. Justamente. Que luto é luto. Luto é único. Independente de quem perde. O luto é único. Isso. A diferença é só você colocar o luto de um pai, de uma mãe. A pessoa explica de maneira diferente. O luto de um filho, igual eu falei com vocês. Vocês não têm palavras para me explicar o que é perder um filho. É verdade. Muita gente vira e fala... Eu ouvi muito isso, Sandra. Deus sabe o que faz. Claro, a gente sabe. Eu ouvi muito isso. Que Deus sabe o que faz. Eu sei o que você tá passando porque eu sou mãe. Não. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que você tá passando. Mas ninguém sabe o que eu estou passando. Eu creio. E não queira passar ninguém. Não desejo isso pra ninguém. Passar por isso. E outra coisa. Eu acho até que nem a outra mãe que perdeu um filho, o sentimento é igual. Você sabe por que não é igual? Não é não. Porque uma mãe, eu posso dizer isso com toda certeza do mundo. Uma mãe que vive com seu filho a vida inteira, igual eu vivi com o meu, não é a mesma coisa de eu estar grávida e perder um bebê. Eu não convivi com meu bebê. Eu senti ele dentro de mim. Eu fui mãe. Entendeu? Mas eu não tive ele nos meus braços. Também é um luto diferente. Totalmente diferente. Cada um tem um luto diferente de uma perda de um filho. O filho doente, o filho na tragédia, o filho afogado. Tem família que perde 2. Justamente. Como Tem família que perde todo mundo. Tem um filho. Tem um filho que sobrevive a um acidente, que morreu pai, mãe, irmão. E aí? Então, assim, toda a fase do luto, ela tem uma diferença sim. E eu aprendi a lidar com isso e ouvir as pessoas também, tá? Então, assim, eu sempre converso com as pessoas e quando eu vou vendo
eu falei assim, eu tô passando por isso, mas tem gente passando por uma coisa pior do que a minha. Eu perdi um filho. Tem gente que perdeu uma família. Como você explica isso? Não explica. Você colocar a sua mão na mão da pessoa e virar pra ela e falar assim, eu sei o que você tá passando, é só quando você passa por aquilo. Como eu falei, que a Sandra me interrompeu, eu tenho uma amiga psicóloga, mas eu nunca fiz tratamento com ela. Porque quando eu falei com ela que eu queria fazer tratamento com ela, ela virou pra mim e falou comigo assim, não adianta, o meu tratamento pra você não existe, sabe por quê? Porque você vai esconder coisas pra mim, porque eu já te conheço. É. Então isso não existe, eu não tratei com ela, eu tenho uma amiga, e ela é muito minha amiga, ela é quase uma irmã. E ela me ajudou muito no termo de me ouvir. Ô, coitada. Ela me ouviu. E ela me ouviu. E ela me ouviu. Dentro do serviço, as minhas 2 melhores amigas, elas ficaram assim. Eu acho que tinha dia que eu chegava e que elas faziam assim, ó, ufa, a Juliana vai conversar de novo. Mas nunca me falaram isso. Nunca me interromperam. Eu sempre recebi um abraço com meus companheiros de serviço. Eu sempre recebi um carinho imenso de todos eles. Entendeu? Então, por isso que eu falo que eu descobri coisas que eu não precisava, eu não sabia que eu tinha. Nessa fase, eu descobri coisas que eu não sabia. Pra mim, eu era isolada do mundo. Eu era como se fosse uma gotinha no meio do oceano. Então você viu que fechou uma portinha e abriu outra. E abriu uma outra. São as transformações que Deus vai fazendo na vida da gente. Entendeu? Que a gente só vai entender futuramente, tá? Se você não entende no início. Início, não. Nada. Você vai entendendo com o passar do tempo. Então eu fui percebendo isso. Eu fui começando a perceber que as pessoas que estavam ao meu redor, elas estavam me ajudando. Por isso eu não procurei ajuda. Entendi. Você entendeu? Entendi. E tem gente que não tem isso. Precisa de ajuda. Precisa de um psicólogo. Precisa de alguém para conversar. O psicólogo, ele tá ali para isso. O profissional está ali para isso. Para ouvir e passar para frente. Para olhar e para te dar uma opinião. Ele vai te falando aquilo. E ele vai vivendo o que você tá vivendo. Porque isso é um bom psicólogo. Sabe o que a psicóloga, amiga minha, falou? Que ela falou isso comigo. Ela falou assim, Sandra, quando você estiver passando por um processo, eu falei, todo dia. A gente passa todos os dias. Você não sabe qual é o processo, mas você passa. Igual ver o meu pai lá, cardiopata grave. A gente fica deprimida. O coração não pode bater mais do que 45 batidas por minuto, que senão infarta. Já infartou 5 vezes. Enfim. Aí ela falou pra mim assim, vai pra frente do espelho e conta. Pra você mesma aquilo. Eu falei, tá. Essa parte eu vivi, Sandra. Pera lá. Aí eu falei, tá. E aí? Ela falou, porque o maior, a melhor forma de você entender é você falar alto. É você falar. Não importa que se tem alguém te ouvindo ou não. É você falar. Que às vezes o psicólogo tá ali, ele mesmo, às vezes, ele não precisa fazer nada. Você faz sozinho. É porque você está falando. Então, quer dizer, você está se ouvindo. Aí você fala, puxa vida, ó o que eu acabei de falar. É mais ou menos. É uma coisa louca assim, gente. Se eu pudesse voltar no tempo lá atrás, eu teria feito psicologia. Eu tive isso, Sandra. Quando eu perdi minha mãe, a psicóloga falou a mesma coisa. Por isso que, por muito tempo, eu acreditava em psicólogo. Porque eles mandavam a gente fazer as coisas em casa. Ela me ouvia.
Mas ela mandava eu me tratar em casa, na frente do espelho. Aí eu comecei a conversar comigo mesmo e ver que realmente eu não precisava de ninguém, eu precisava de mim. Porque ela não vai resolver o meu problema. Não. Eu vou resolver o meu problema. Ele entendeu? Então, por isso que dessa vez eu não procurei psicólogo, porque eu já sabia mais ou menos como lidar, e as pessoas também estavam ali me ajudando, e aquela coisa toda. Então, por isso que eu não fui. Eu só procurei ajuda pra dormir, porque eu precisava de dormir, entendeu? Que a gente precisa. Você precisa de dormir. Se você não dorme, você não fica bem. Não. Se você não dorme, você pensa muita besteira, gente. Pensa besteira demais. Então, assim... Acho que é por isso que eu penso besteira. Aí eu comecei a mudar um pouco o jeito meu. Eu enfiei a cara no serviço. Comecei a trabalhar. E fui trabalhando, pra mim ver como que eu ia reagir, porque eu tinha que manter minha cabeça ocupada. E eu ocupei minha cabeça no serviço. Tanto é que eu esqueci um pouco da casa. Gente, tinha dia que minha casa virava um lixo. Eu não conseguia fazer nada. E o meu marido me ajudando. Comendo miojo. Arrumando casa. Colocando uma roupa pra lavar. E assim, ele foi me ajudando. Até eu sair disso. Hoje eu mesmo arrumo minha casa. Mantenho ela arrumada, organizada. Faço as minhas coisas que eu precisava de fazer de casa. Cuido dele. Entendeu? Então assim, a gente vai lutando e vai vivendo realmente um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E vai pegando a nossa história e tentando ajudar as pessoas. E eu faço assim. Quem me procurar, quem precisar de mim pra conversar, pra se sentir em casa, eu tô à disposição. Por que que eu tô à disposição? Porque eu gosto de ajudar. Eu gosto de ouvir. Então você tá precisando de entrar pra nossa equipe aqui, ó. Entendeu? Eu gosto de fazer isso. E eu tenho muito eu sei que a minha parte é de levar isso pras pessoas. Então eu ainda não... Vamos com calma, tá? Eu ainda não pensei em cogitar esses tipos de coisa, gente. Não pensei. Por quê? Primeiro, eu não gosto muito disso daqui, tá? Segundo, né? Segundo... Mas eu não... Eu me ofereci, tá? Não ofereceu não. Eu te pedi. Ela pediu e eu falei com ela que eu não tinha problema, né? Que não era a primeira pessoa. Ela falou, mas eu não vou olhar pra câmera. Eu falei, não, você olha pra mim. Foi a primeira vez que eu tô fazendo isso daqui, eu não queria, eu não gosto de nem aparecer em rede social, eu não gosto nem de tirar retrato, quem tirar em rede social. Aí, então assim, eu tô disposta a ajudar, porque... Mais pra frente a gente tá. Eu nasci pra isso. Eu também, eu descobri isso. Eu não sei, Deus me mostrou isso, porque eu nasci pra ajudar o próximo. Eu nasci para levar a palavra dele pro próximo. Eu nasci para estar com ele. E eu nasci para mostrar pro mundo que nem tudo tá perdido. Toca aí. Porque não foi um acaso que tudo aconteceu comigo. Porque para acontecer e para passar para as pessoas, você tem que passar por aquilo. Se você não passa, você não sabe lidar. Você não aprende. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não aprende? Você não sabe lidar com aquilo. Para você falar da dor do próximo, você tem que sentir na sua pele. Gente, é doído demais estar falando isso daqui para vocês, de saber que eu já passei por tanta coisa na minha vida. E poder abraçar o próximo ou falar assim, eu sei o que você está passando, porque eu senti aqui, em mim, é muito dolorido. Então, no meu serviço, eu tenho ajudado muita gente. Eu sei. Entendeu?
Eu tenho ajudado muita gente, porque tem muita gente que chega ali, que chega ali, ele não chega pra comprar algo. A gente nem vai falar onde é que ela trabalha, Tá. porque senão nós vamos fazer propaganda. Então... Tem gente que chega ali, ele não chega pra comprar algo. Ele quer um abraço. Ele quer uma palavra amiga. Ele quer que você escute. Ele precisa de desabafar e não tem com quem desabafar. Então são pontos pequenos que eu vejo que a cada dia que passa eu amo mais o que eu faço. Eu amo lidar com o próximo, eu amo lidar com o público, eu amo estar ouvindo a pessoa. E eu faço de coração, eu faço de amor. Amor por mim, amor pelo outro, amor por Deus. Não me interessa se a pessoa o que ela vai pensar de mim, o que ela vai falar do que eu sou, o que eu deixei de ser. Isso não me interessa. O que me interessa é o amor que sai de dentro do meu peito, que sai da minha alma, que quer carregar o próximo. Esse é o verdadeiro amor. Palavras, né? Esse é o verdadeiro amor. Eu não quero nada em troca. Não quero que você chegue aqui e fale, nossa, eu tô muito agradecida. Não, eu não quero nada em troca de vocês. Nada. Eu só quero ajudar. É o que eu quero e o que eu penso em fazer. Em ajudar. Pois é. Juliana, vamos parar por aqui. O próximo, esse é a parte 1, tá? Eu te agradeço demais por você ter se disponibilizado a ficar na frente de uma câmera, que ela tem pavor. Justamente. Eu te agradeço demais. Eu realmente tenho, né, acompanhei, entre aspas, o que você passou. Não tenho noção do que é isso. E Deus vai ter a misericórdia de mim, que eu também... Jamais passará, em nome de Jesus. Eu não consigo imaginar. E eu peço a Deus que Ele venha cada dia mais te fortalecer. Amém. Que Ele venha te ajudar a acordar todo dia e ver um novo motivo para você viver e viver bem, uma vida de qualidade. Que você nesse processo todo que você está passando, que você sim está descobrindo e vai descobrir ainda muito mais coisas que você pode fazer pelo seu próximo. Que Deus abençoe isso. E o que você precisar de mim, eis-me aqui. O que você precisar do canal está à sua disposição. Amém. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Amém. Abençoa nós todos, porque Ele que mantém a gente de pé. Verdade. Né? Então, assim, eu te agradeço também, Sandra, porque eu tenho certeza que isso daqui vai ajudar muita gente. Vai. Entendeu? E vai ajudar muita gente a entender o que é o amor de Deus. Porque muita gente acha que no mundo não existe amor mais. Mas existe sim, viu, gente? É raro, mas existe. Então, assim... E tem gente disposta a ajudar também. Justamente. E em troca de nada. Justamente, em troca de nada. É apenas ver o seu próximo bem e sorrindo, você já se glorifica por isso, porque você vira e fala assim, a glória é de Deus. Porque é o Senhor que faz tudo. Ele é Mas você vira e fala assim, Ele me usou. Ele usou a mim pra poder a gente que é tão inútil, né? A gente... Justamente, você que se sente nada, porque uma pobre miserável igual nós, o Senhor veio e falou assim, fala ali com a tua pessoa. Vamos levantar. Vamos levantar porque aquela pessoa ali, ó, precisa de você. Aí você olha assim, Senhor, mas eu não conheço. Mas é ela. E você vai lá e obedece. É verdade. É assim mesmo. Vamos levando um dia de cada vez, né? Justamente. Então tá. Então, gente, fiquem com Deus. Um beijo pra todos. Se inscreva no canal. Ative o sininho lá de notificações.
deixa o seu comentário aqui de baixo. Se você passa por isso, passou por alguma coisa parecida, deixa seu comentário, deixa seu joinha se você gostou. Não é um assunto fácil de lidar, mas eu vim na intenção de lidar com... A Juliana me conhece. E ela sabe que eu sou meio palhacenta mesmo. E eu já falei com ela, falei, Juliana, a gente vai tentar levar para um lado, não do choro, justamente, né? Mas um lado bacana. Falar de um jeito mais leve, né? Da situação. Então, eu agradeço todo mundo, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, a paz de Deus com todos. Deus abençoe. Amém a todos. Amém.